Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Muito prazer para quem não me conhece, eu me chamo Fabrício Pessoa, sou professor de matemática, física, química e biologia e hoje eu tô aqui com vocês para fazer essa coisa maluca, tá? Inclusive isso aí saiu da minha cabeça hoje de manhã e eu falei, cara, eu vou gravar esse vídeo porque assim, pouquíssimos conteúdos assim, né, que é basicamente, não sei se você leu o título com tanta atenção e a thumbnail, mas nós hoje vamos aí passar pelo menos uma hora resolvendo apenas questões de logaritmo. Galera, não existe nenhuma banca certa aqui. Eu peguei, basicamente, abri a plataforma do Ferreto, saí tirando print das questões, direto mesmo assim, sem fazer seleção nenhuma dessas questões, e a gente vai resolver todas as questões aqui, beleza? Não sei, gente, quanto tempo que vai levar, não sei quantas questões que a gente vai conseguir fazer, né? Mas assim, quando eu sentir que eu tô muito cansado, tô começando a errar muita questão, a gente para e aí eu deixo para gravar uma segunda parte ali, caso vocês queiram, né? Então, já te convidar a se inscrever no meu canal, dar like no vídeo, compartilhar com seus colegas e comentar aqui também se você quer que eu grave, enfim, horas e horas resolvendo questões de um outro conteúdo. Hoje eu escolhi o conteúdo de logaritmos, que a gente sabe muito bem que é o calcanhar de Aquiles, é o terror de boa parte dos vestibulandos, né? Então a gente vai começar agora. E aí, claro, né, se você quiser que eu resolva, sei lá, uma prova na íntegra, você fala aí que eu posso fazer isso aí, beleza? Então, vamos lá para a gente poder resolver essa questão aqui. E ela fala o seguinte, vejam só. Uma pessoa ela fez um depósito inicial de R$ 200 em um fundo de investimentos que possui rendimento constante sob juros compostos de 5% ao mês. Então, aqui eu tenho dois dados bem interessantes, né? Tenho de R$ 200 e tenho os juros que é de 5% ao mês. Inclusive, galera, uma ideia é, se você quiser fazer isso junto comigo, esse desafio, né, você pode pausar o vídeo, resolve a questão completa e depois vem aqui comigo só para a gente poder fazer a correção, tá certo? Então, vamos lá para a gente poder dar continuidade. Ele diz assim, que esse fundo possui 5 planos de carência, ou seja, o tempo mínimo necessário de rendimento do fundo sem movimentação desse cliente. E os planos são, então, do plano A até o plano E. E tudo isso aí vai em relação à quantidade de meses, né? Então, vai de 10 até 40 meses. Ele diz aqui, segue dizendo que o objetivo dessa pessoa é deixar essa aplicação rendendo até que o valor inicialmente aplicado ele duplique, quando somado aos juros do fundo. Considere as aproximações para log de 2, log de 1,05. Aí, para que essa pessoa atinja seu objetivo apenas num período de carência, mas com a menor carência possível, deverá optar ali por qual desses planos. Galera, isso aqui é uma questão clássica de logaritmos, mais especificamente ali, a parte de log que envolve um pouquinho de potenciação, tá? Ou, desculpa, de porcentagem. E aqui, eu particularmente utilizo a famosa fórmula das variações sucessivas, que me diz assim, gente, que o valor final, preste atenção, viu? Me diz que o valor final é igual ao valor inicial vezes 1, mais ou menos a taxa do que vai acontecer, elevado ali à quantidade de meses, né? Ou melhor, o tempo, o período. Então, vamos lá, galera. Ele disse ali que o depósito inicial ele foi de 400. Ele disse aqui que quer que no final da aplicação, o valor final seja o dobro do inicial. Então, portanto, tem que ser 200 vezes 2, ou seja, esse valor final aqui, galera, ele tem que sair com R$ 400. Por quê? Porque o valor inicial dele aqui foi de R$ 200. Beleza? Aí a gente agora vamos só fazer aqui, basicamente, as substituições. Então, eu vou ficar com o valor final é 400, tudo isso daqui igual ao valor inicial. Deixa eu puxar para cá para não tirar isso muito bem. Então, fica valor final igual ao valor inicial vezes 1. Como você vai ter ali um ganho de juro, então, nesse caso, vai ser 1 mais, tá? Se a gente estivesse falando, sei lá, de uma compra que tivesse um desconto, por exemplo. Aí, lógico, que esse desconto dá a ideia de negativo, né? Mas a taxa, gente, agora aqui, a única coisa que vocês precisam tomar cuidado quando estiver fazendo essas questões que envolvem porcentagem, em relação a essa taxa, porque perceba aqui que ele disse que a taxa ela é de 5% ao mês. Aí tem muita gente que quer chegar com esse 5 e simplesmente fazer a substituição, mas não é assim que funciona. Por quê, gente? O 5% ele não é número, ele na verdade ele é uma representação, tá? Ele vai representar, na verdade, uma fração. E que fração vai ser essa? Vai ser o 5 dividido pelo 100, que isso aqui vai dar, na verdade,
0,05, entendeu, gente? Então, vocês precisam sempre se ligar e fazer aí essa troca, tá? Então, quando ele te der o valor em porcentagem, tem que colocar em decimal. Não pode, gente, por favor, não posso trabalhar um valor de porcentagem estando ali apenas com a representação de porcentagem, porque isso não é número, é uma representação. Então, ou eu trabalho com ele em fração, ou trabalho com ele em decimal. Então, vai ficar 1 mais 0,05 é elevado aqui a quantidade de meses, que é justamente o que eu quero saber. Então, eu quero saber o N, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 200 que está multiplicando, eu vou passar ele para o outro lado, só que agora, gente, dividindo. Vocês estão vendo aqui, ó? Então, eu estava com 200 multiplicando, passei agora com 200 dividindo. Isso tudo vai ser igual a 1 mais 0,05, isso aqui dá 1,05, tudo isso elevado a N. Agora, gente, do 400 dividido por 200, isso aqui dá 2. Então, fica 2 igual a 1,05 elevado a N. Agora, perceba, daqui eu já não tenho mais o que fazer. Por quê? Eu estou aqui com o caso de equação exponencial, mas eu não consigo igualar a base, porque pensa comigo, como diabos eu vou escrever 1,05 em função de 2, em base 2? Não faz sentido nenhum. Então, quando eu chego a esse tipo de situação, eu preciso necessariamente jogar o logaritmo de ambos os lados. Aí perceba aqui, olha só, que ele me passou o log de 2 e o log de 1,05. Aí lembra, quando o logaritmo ele não me diz qual é a base, é porque a base desse log tem que necessariamente ser 10. Tu lembra disso? Se não, anota aí, joga ali uma setinha ou pega um post-itzinho ali para tu fazer essa anotação, que isso é importante. Tudo bem? Então, a gente vai ficar com o log de 2 igual ao log de 1,05 elevado a n. Por quê? Se eu coloquei o log de um lado da igualdade, eu preciso colocar o log do outro lado da igualdade. Vocês vão perceber que boa parte das questões de log vão exigir esse mesmo raciocínio. Eu já fiz, assim, centenas de questões durante a minha vida, né? Tanto acadêmica quanto de professor mesmo, a minha vida docente. E, gente, sempre recai aqui aos mesmos problemas. Então, agora eu vou substituir. Por quê? A questão ela me passou quem é o log de 2. Ela me disse aqui que o log de 2 é 0,30, que é a mesma coisa de 0,3. Então, eu vou simplesmente substituir. Vou ficar assim, ó, 0,3 igual a... Agora eu tenho aqui o log de 1,05 elevado a n. Deixa eu trazer aqui meu microfone um pouquinho mais para perto, para poder o som ficar bem bonzinho de vocês me ouvirem, tá? Então, agora aqui o que eu vou fazer é lembrar da seguinte propriedade. Gente, quando eu tenho um log que independe da base dele, eu vou dizer que a base dele é B, mas eu vou dizer que na verdade é o log de A elevado a N na base B. Então, perceba, toda vez que eu tiver um log, que o logaritmando, que é esse cara que está aqui dentro, ele for uma potência, eu posso utilizar uma regra que a gente brinca dizendo que é a regra do tombo, que diz assim, galera, que o expoente ele pode descer para frente do log multiplicando. Então, se liga, eu tenho log de A elevado a N na base B, isso é a mesma coisa que dizer que é o n multiplicado pelo log de A na base B, tá vendo? Então, eu só fiz o quê? Com o expoente e eu fiz ele descer. Por isso que a gente brinca dizendo que é a regra do tombo. Então, aqui vai ficar assim, olha, vou fazer do mesmo jeito, tá? O n tá aqui, tá elevando, então ele desce na regra do tombo. N vezes o log de 1,05. Olha só por quê? Porque agora eu tenho aqui a própria questão, ela me passou que o log de 1,05 é 0,02. Então, eu vou ficar com 0,3 igual, vou substituir 0,02. Lembra que tanto o 0,3 quanto o 0,02 eu tirei da própria questão. A própria questão que me passou. Tudo isso aqui multiplicado por n. Galerinha, agora o que é que o prof vai fazer? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, para poder ficar melhor de copiar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou espelhar essa equação, ou seja, se eu estou dizendo para vocês que 0,3 é igual a 0,02n, eu posso dizer que 0,02n é igual ao 0,3, tá vendo? Eu posso fazer isso. Agora, vamos lá. Eu quero saber quem é o valor do n, então eu vou deixar o n de um lado da igualdade. E esse 0,02, ele não está multiplicando, então eu vou passar ele para o outro lado, só que agora dividindo. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou remover as vírgulas. Aí eu lembro, olha só, para remover as vírgulas eu tenho que multiplicar por 10 ou por múltiplos de 10. Aí eu vou contar o número de casas após a vírgula, ou seja, de números após a vírgula que eu tenho em cada um dos números. O de cima, que é o 0,3, eu tenho uma casa após a vírgula, ou seja, eu tenho um número
após a vírgula. Já no 0,02 eu tenho 2, ou seja, eu vou sempre priorizar o que tem mais casas, ou seja, mais números após a vírgula. E aí eu vou multiplicar, ao invés de ser por 10, eu vou multiplicar por 100. Aí se liga, se eu multipliquei por 100 em cima, eu preciso multiplicar por 100 embaixo para poder balancear essa minha fração. Então isso tudo vai ficar assim, ó, 0,3 vezes 100, isso aqui dá 30. Dividido por 0,02 por 100 dá 2. E agora, fazendo a divisão, isso aqui vai dar 15. Ou seja, gente, ele vai ter que deixar ali, basicamente, por exatamente 15 meses. Então, se são 15 meses, se tu for perceber aqui, o plano que diz que são 15 meses, né, sem movimentar esse dinheiro, vai ser o plano B, que são 15 meses de carência. Portanto, olha, a alternativa vai ser também, por coincidência, letra B de bola. Beleza, então, ó, primeira questão, bem padrão Enem, né? Uma questão ali de nível, claro, estou falando aqui para o Enem. O nível Enem é uma questão de nível alto, tá certo? Mas você que quer ali um vestibular um pouquinho mais concorrido, tipo um SpaceX, um EFON, uma AFA, uma FUVEST, aqui é sem dúvidas uma questão bem fácil, tá, gente? Para essas bancas um pouquinho mais chatinhas, um pouquinho mais sofisticadas, mas para o Enem é uma questão bem de boa. Agora aqui para a gente poder fazer mais uma questão, vamos para a nossa segunda questão, tá? Olha só, essa daqui diz o seguinte: quando um elemento radioativo, como o Césio-137, entra em contato com o meio ambiente, pode afetar o solo, os rios, as plantas e as pessoas. A radiação não torna o solo infértil, porém, tudo que nele cresce estará contaminado. A expressão Q de T é igual a Q0 vezes a exponencial elevada a menos 0,023T, representa a quantidade em gramas de átomos radioativos de Césio-137 presentes no instante T em dias, onde Q0 é a quantidade inicial. O tempo em dias para que a quantidade de Césio-137 seja a metade da quantidade inicial é igual a quanto? Gente, se você quiser, pausa o vídeo, tenta resolver essa questão e vem aqui comigo para a gente poder fazer a resolução, segunda questãozinha, tá? Também bem padrão, não tem assim muito que a gente ficar pensando, né, para poder fazer ela. É um padrão, vocês vão perceber que com certeza aqui outras questões vão ter o mesmo raciocínio. Ele já me passou aqui qual é a lei de formação, que é o Q de T. Disse também que o Q0 é a quantidade inicial. Se ele disse que quer que ao final do processo você tenha metade, então isso significa que ele quer que a quantidade final, que é o Q de T, seja a metade da quantidade inicial. Como é que eu escrevo a metade de uma coisa? Tem que ser aquilo dividido por 2. Então, olha só, na expressão, aí vamos supor que ele tivesse dito, eu quero que seja o terço da quantidade inicial, então dividiria por 3. Quero que seja o quarto, dividiria por 4 e assim sucessivamente. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse Q0 sobre 2 e vou colocar no lugar de Q de T na própria expressão. Então vai ficar assim, ó, Q0 dividido por 2 é igual ao Q0 vezes a exponencial elevada a menos 0,023T. Agora, gente, aqui é o que nós mais gostamos de fazer. Vou dar um zoom, se vocês me permitirem. Q0 de um lado, Q0 de outro. Cortei, porque aqui agora sobra 1. E aqui sobra 1, porque eu estou dividindo, né? Vocês já sabem disso aqui. Agora vai ficar, basicamente, 1 sobre 2, igual a 1 vezes qualquer coisa, aquela própria coisa. Então, vou deixar apenas aqui a exponencial elevada a 0 menos 0,023T. Deixa eu ver se eu não errei nada. Não, estou com medo de errar, senão eu vou precisar começar a questão de novo e a gente vai demorar mais ainda, porque eu estou tentando deixar o mais dinâmico possível e o mais bem explicado. Inclusive, já deixa aqui teu feedback, viu, que eu quero entender ali no que é que eu posso melhorar. Agora, galera, o que eu vou fazer aqui é jogar o logaritmo, só que cuidado, olha o que a questão me disse. Ela me falou aqui que use ln2, gente, ln significa o logaritmo natural. Então, deixa eu só dar uma revisada com vocês aqui, ó, que quando ele pede ln, isso na verdade, gente, é o log de qualquer coisa na base da exponencial.
Então, se ele te diz aqui, olha só, ele te colocou ali, ele te disse que seria o ln de 2, o que ele quer dizer é que tem que ser o log de 2 na base exponencial, tá vendo? Esse mesmo ezinho que a gente colocou aqui, ele vai estar no lugar da base. Isso que significa o logaritmo natural de alguma coisa. A base tem que ser a constante ali da nossa exponencial, ok? Que inclusive a gente até chama de constante de Euler, né? Que tem um valor ali, acredito que seja 2,71. É porque como eu ministro mais aulas para Enem, eu acabo perdendo um pouquinho o hábito de usar esses outros conceitos, tá? Mas você pode dar uma pesquisada que é mais ou menos isso mesmo, tá? Eu lembro que a constante de Euler, que eu também chamo de constante da exponencial, e tem esse valor aí, aproximadamente 2,71, se não me falta a memória, enfim, isso não importa agora. O que importa é você entender que o logaritmo natural é só botar a base como sendo esse E. Aí agora, eu vou fazer então, como ele me deu log natural, então eu vou fazer aqui, jogar de ambos os lados, não apenas o logaritmo, mas sim o logaritmo natural. Então vai ficar, ó, ln de meio igual a ln de e elevado a menos 0,023 t. Vocês se ligaram por que eu fiz isso? Porque como era que eu ia escrever o 1,2 em base na base de Euler? Isso é impossível, não tem como fazer isso. Aí agora o que eu vou fazer é lembrar da seguinte propriedade. Eu tenho aqui log de 1 sobre 2. Toda vez, galera, que eu tiver um log ali, que o meu logaritmando ele foi escrito ali em forma de fração, eu posso separar isso aqui como sendo a diferença dos logaritmos. Ou seja, eu tenho log de A sobre B na base C. Isso aqui vai ser igual ao log de A na base C menos o log de B na base C. Se ligou nisso aqui? Propriedade do logaritmo. Se você ficar com dúvida, entra no canal que eu tenho aula de logaritmo, viu? Agora vai ficar assim, então, aplicando nisso aqui. ln de 1, que é o de cima, menos o ln de 2. Olha o ln de 2 aparecendo aqui, que foi o que ele passou para a gente e disse que valia, ó, 0,69, tá vendo? Tudo se conectando, cara. Essas questões não tem para onde correr, não. Igual aí, novamente, aqui eu tenho, olha, logaritmo de E elevado a alguma coisa. Toda vez que está elevado, eu posso botar aqui e fazer a famosa regra do tombo, né, gente? Então, vai ficar assim, ó, menos 0,023t vezes o logaritmo natural de E. Passa para o lado aqui para a gente terminar de resolver, eu fico logaritmo de 1, logaritmo natural de 1. Galera, toda vez que você quiser encontrar, independentemente de qual seja a base do logaritmo, se o logaritmando for 1, porque veja, eu tenho aqui log de A na base B. Esse A que está aqui em cima, a gente vai dar um nome a ele de logaritmando, porque é dele que eu quero saber quem é o logaritmo. E esse cara que está aqui embaixo, ele vai ser a base do logaritmo. Firmeza? Então, ó, toda vez que o logaritmando for o 1, o resultado desse logaritmo, ele já pode dizer aqui que é 0, tá? Vai ficar 0 menos o logaritmo natural de 2, a questão já me passou, ó. Ele disse que é 0,69. Então, fica 0 menos 0,69 igual a menos 0,023t vezes logaritmo natural de E. Eu posso escrever isso aqui, lembra? Logaritmo natural é o log do que tu pediu na base de Euler, que é o E. Agora se liga, logaritmando igual a base, isso aqui já pode dizer que é 1 de cara. Então fica tudo isso vezes 1. Propriedade, na verdade não é uma propriedade, né, gente? É uma consequência do logaritmo isso. Beleza? Agora vai ficar 0 menos qualquer coisa é a própria coisa, então fica menos 0,69 igual a vezes, qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa, menos 0,023t. O que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1 ambos os lados, que eu vou ficar com 0,69 igual a 0,023t, porque é só para alterar ali, mudar esses sinais. Vou espelhar, vou ficar com 0,023t igual a 0,69. Aí lembra, a equação do primeiro grau, deixa o t de um lado da igualdade, aí o 0,023 eu passo dividindo, né? Ó. Aí agora, para remover a vírgula,
Aí lembra, no de cima eu tenho 2 casas, no de baixo eu tenho 3. Então, eu vou ter que priorizar quem tem a maior quantidade ali de casas após a vírgula. Então, eu vou ficar com 1.000 em cima, 1.000 embaixo. Então, esse tempo aqui ele vai ser 690, porque 0,69 vezes 1.000 ando 3 casinhas. E embaixo vai ficar simplesmente o 23. Galera, 69 dividido para 23, isso aqui dá 3, né? Porque 3 vezes 23 dá 69. E aí, repito o zero. Portanto, galera, tá aqui, olha só, vai ter que ter um tempo de exatamente 30. Aí vai ser 30 o quê? 30 dias, porque o tempo tá em dias. Portanto, ó, letra B de bola, de novo, é o nosso gabarito. Fechou? Então, ó, espero que vocês tenham entendido, tá? Pode voltar aí o vídeo quantas vezes vocês quiserem. O vídeo tá longo, mas ele vai ficar disponível aqui no canal para toda vez que vocês precisarem ali dar uma praticada bem legal em logaritmos. Então, vamos aqui para a gente poder passar para a próxima questão, que fala o seguinte, vejam só. Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que 2 terremotos ocorridos apresentaram ali as magnitudes M1 e M2, medidos segundo a escala Richter, e liberaram energias iguais a E1 e E2, respectivamente. Entre os estudiosos do assunto, é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses valores, ela é dada por essa expressão inteira aqui. Estudos mais abrangentes observaram que o primeiro terremoto apresentou a magnitude M1 igual a 6,9 e a energia liberada ela foi de 1/10 da observada no segundo terremoto. O valor aproximado da magnitude M2 do segundo terremoto expresso em uma casa decimal é igual a quanto? Então, se liga, ele me passou aqui a expressão e disse para a gente que o E que está ali, esse E, tanto esse quanto esse, significa justamente a energia liberada. Então, o que foi que ele me disse? Presta atenção. A energia liberada no primeiro, ou seja, o E1, isso aqui eu tenho que interpretar, tá? O E1, ele é, na verdade, 1/10 da energia do segundo. Como é que eu escrevo 1/10, gente? Para escrever 1/10 é só tu dividir por 10, ou seja, o E1 tem que ser a energia do segundo dividido por 10, porque tem que ser 1/10 dela. Ok? Agora eu vou utilizar aqui o dado que ele me passou. Ele me disse, então, que vejam só, o M1, a magnitude 1 é 6,9 e quer que eu determine a magnitude 2. Aí o que é que eu vou fazer? Para encontrar, se vocês forem parar para pensar aqui junto comigo, olha só. Para que eu encontre a magnitude 2, eu vou precisar utilizar aqui a expressão, certo? Que vai estar aqui, ó, bonitinha. Para encontrar, eu vou precisar ter encontrado, além da magnitude 1, vou precisar encontrar a energia 1 e a energia 2. Então, é isso que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer para encontrar as respectivas energias? Vou utilizar, então, a magnitude 1 que ele me passou aqui. Tá vendo? Então, eu posso fazer essa utilização, tá certo? Se eu quiser, na verdade, né? Que senão eu posso jogar ali direto que já encontra. Vamos tentar jogar direto que fica melhor. Acho que vai ficar um pouquinho mais rápida, tá? Então, o que eu vou fazer aqui é substituir os valores. Então, no lugar de M2, eu não tenho. Continua deixando M2 menos o M1, que dá aqui 6,9. Tudo isso daqui, galera, igual a 2/3 de log de E2. Então, repito o E2 e divido isso aqui pelo E1. Só que quem é o E1? O E1 é o E2 dividido por 10, tá certo? Que se eu quiser, inclusive, eu posso fazer assim, ver se vocês vão entender. O E1 ele vai ser 1 sobre 10 vezes E2, né? Eu posso fazer isso aqui também. Que aí vai ficar basicamente esse E1 como sendo 0,1 vezes E2. Fica até melhor para eu poder fazer aqui a substituição. Ó. Tá vendo? Porque agora, gente, se liga. E2 em cima, E2 embaixo. Eu corto, tá? Eu consigo fazer isso aqui. Maravilhoso. Vai me sobrar apenas M2 menos 6,9 igual a 2/3 de log de 1 dividido para 0,1. Isso aqui, inclusive, eu já dei a dica para todos os meus alunos, viu, gente? Que dividir por 0,1 é multiplicar por 10. Então, o número de cima é só multiplicado por 10, que, lógico, 1 vezes 10 vai dar 10. Então, vai ficar assim, ó. M2 menos 6,9 igual a 2/3 de log de 10, porque eu já resolvi essa parada ali dentro. Espero que vocês estejam entendendo, estejam captando o que eu estou fazendo. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor.
de copiar. Então, eu vou ficar com o M2, galerinha, sendo igual a... Bora fazer ali, né? Eu tenho log de 10 Lembra, se o log não está trazendo a base, é porque a base é 10. Então, base igual a logaritmando, isso aqui já vai dar 1. Sempre é isso, tá? Então, vai ficar 2 terços vezes 1 dá 2 sobre 3. E o menos 6,9 eu passo ele positivo, ó. Tá vendo? Deixa eu fazer aqui por pedaço, porque eu acho que ficou meio embananado, na verdade, isso, né, gente? Desculpa, tá? Então, vai ficar assim, ó. M2 menos 6,9 vai ser igual a 2 terços de log de 10 na base 10. Quando a base está igual ao logaritmando, isso aqui é 1. Então, fica 2 terços vezes 1. Então, o M2 menos o 6,9, isso aqui dá 2 sobre 3 vezes 1, dá o próprio 2 sobre 3. Então, o M2 aqui vai ficar, inclusive ele disse, ó, quer que expresse com apenas uma casa decimal. Então, eu já vou pegar ali o 2, vou dividir pelo 3, não dá, adiciona 0, 0, dá por 6, ou seja, a gente vai dar uma dízima periódica ali de 0,66, né? Então, eu já vou logo fazer a aproximação. Então, como ficou 0,66, isso aqui eu posso fazer a aproximação, se eu quiser, para 0,7, tá? Se eu quiser, eu já posso botar para 0,7. Então, vai ficar aqui, olha só, 0,7, aí os menos 6,9 eu passo para o outro lado, somando. Então, vai ficar 6 e 9 mais 0,7. 7 mais 9 dá 16 e 1 mais 6 dá 7. Então, essa magnitude aqui ficou de 7,6, que lógico a gente encontra aqui, ó, na letra C de cabra macho. Ok, então espero que tenha dado para entender essa terceira questão. Vamos partir aqui para a quarta questão, galera. Essa daqui dá IFPE, essa aqui é boa, eu gosto de vestibular assim, velho. Vou negar para vocês não. Ó, nas aplicações financeiras feitas nos bancos, são utilizados os juros compostos. A expressão para o capital é essa daqui, ó, que foi aquela mesma fórmula que eu passei para vocês de variação sucessiva, né? Então, o montante é o que a gente chama de valor final, o capital é o valor inicial, aí tudo isso vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo, em que M é o montante, C é o capital, e I é a taxa e T é o tempo de aplicação. Como M depende de T, conhecidos tanto o capital quanto a taxa, temos uma aplicação do estudo de função exponencial. Perfeito. Aí ele fala aqui, ó, que um professor, ao deixar de trabalhar em uma instituição de ensino médio, recebeu uma indenização no valor de 20 mil reais. Inclusive, esse professor passou muito tempo lá, viu? Porque, Jesus, para uma rescisão de sair de 20 mil reais, principalmente com salário de professor, nossa, trabalhei muito tempo. Ele fez uma aplicação financeira a uma taxa mensal ali de 8%. Aí, após 3 meses, esse professor ele recebeu um montante de R$ 43.200. Qual foi o tempo T que o dinheiro ficou aplicado? Use o log de 1,08 como 0,03 e o log de 2,16 como 0,33. Gente, questão básica, não básica, mas sim uma questão padrão. Deixa eu corrigir, uma questão padrão ali, que é só basicamente fazer a substituição na lei de formação que ele passou. Então, se liga, o montante, gente, é o valor que ele pegou ao final da aplicação. Ele disse pra gente ali que foi 43.200. Então, bora aqui pra gente poder fazer a substituição. Vai ficar assim, ó, 43.200 é igual ao capital, que foi o tanto que ele aplicou. Ele aplicou 20 mil reais. Vezes 1 mais a taxa, se liga, a taxa é de 8% ao mês, mas 8% não é número, é representação, e representa 0,08. Como é que eu fiz isso? Lembra da primeira questão. Eu peguei o 8, dividi por 100, porque eu não posso botar diretamente aqui o valor da porcentagem. Tem que tomar cuidado com isso. Então, fica 1 mais 0,08 elevado ao tempo. Agora, o 20 mil está multiplicando, passa dividindo, então deixa eu dar um zoom nisso aqui até para ficar melhor de copiar, tá? Então vai ficar assim, ó. 43.200, aí o 20 mil tá multiplicando, passo, dividindo, igual a 1 mais 0,08 dá 1,08 elevado ao tempo.
Corto 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Eu fico, gente, aqui apenas com 432 sobre 200. Aí vou simplificar por 2 em cima, por 2 embaixo, tá? Porque a metade de 432 dá 216 e a metade de 200 dá 100. Olha que coisa boa aqui, ó, tá vendo? Porque aí quando eu for dividir por 100 é só voltar duas casas a vírgula. Então vai ficar 2,16 igual a 1,08t. Agora se liga, eu tenho aqui uma potência sendo igualada a um número. Não tenho como igualar, porque eu não consigo escrever o 2,16 na base de 1,08, nem 1,08 na base de 2,16. Então aqui, gente, o que eu preciso fazer agora vai ser basicamente jogar o logaritmo em ambos os lados, tá? Então eu vou jogar o log desse lado, ó, log de 2,16 igual ao log de 1,08t. Por quê? Olha aqui, ó, a questão já tinha me passado, então eu vou precisar utilizar esse valor aqui em um momento. Aí, se não, melhor agora, né? Tem momento melhor de aplicar. Então vai ficar assim, ó. Log de 2,16 está aqui, é 0,33, então substituindo fica 0,33 igual, o t está ali em cima, desce t vezes, vai sobrar apenas o log de 1,08, que a questão também me passou, é 0,03. Então, substituindo, fica 0,33 igual ao tempo vezes 0,03, ó. Tá vendo? Agora, eu vou espelhar isso aqui, eu vou ficar basicamente com 0,03 vezes t igual a 0,33. Gente, deixa só o t por de um lado da igualdade. Aí, esse 0,03 que está ali, ó, ele está multiplicando, aí eu passo ele como? Muito bem, tenho que passar ele dividindo, ó. Agora eu vou ter que remover as vírgulas aqui. Aí, como é que eu faço? Multiplico por quanto? Perfeito. Ó, vou multiplicar por 100 em cima, vou multiplicar por 100 embaixo. Eu vou ficar com esse tempo sendo igual a 33 sobre 3, que vai dar, na verdade, 11. Sendo 11 aqui a nossa resposta, então nosso gabarito tem que necessariamente ser a letra B de Brasil. Perfeito? Bora para mais outra questão. Let's go. Olha só. Questãozinha da PUC do Rio Grande do Sul. Vejam só. O modelo da cobertura que está sendo colocado no estádio Beira-Rio está representado na figura abaixo. Colocada devidamente em um plano cartesiano, é possível afirmar que, na forma em que está, a linha em destaque pode ser considerada uma restrição da representação da função dada pelo Q. Ou seja, gente, este cara que está aqui, ó, este formato, ele vai ser que tipo de função? Gente, tem que lembrar, né? Se ele fosse assim, ó, ele seria exponencial. Então, se ele está para baixo, ele está invertido, ou seja, é a inversa da exponencial. E quem é a inversa da exponencial? Logarítmica. Então, a questão está sendo de função logarítmica, não tem para onde correr. Mas saibam que é isso, tá, gente? Toda vez que o gráfico estiver assim, ó, para baixo, ele vai ser, no caso, ele vai meio que invertido se comparado ali com a da potência, que é a exponencial que vai crescendo, né? Então, quando ele for crescendo, mas assim, um crescimento meio estranho, né? Assim, ó, invertido, aí ele sempre vai ser de logarítmica. Então, letra A de amor é o nosso gabarito, tá? Dessa questãozinha aqui, só de análise de gráfico. Tem para onde correr. Agora, vamos para a nossa próxima questão aqui, a da Unesp, que diz o seguinte, vejam só. Em 2010, o IBGE realizou o último censo populacional brasileiro, que mostrou que o país ele possuía cerca de 190 milhões de habitantes. Supondo que a taxa de crescimento populacional do nosso país não se altere para o próximo século e que a população se estabilizará em torno de 280 milhões de habitantes, um modelo matemático capaz de aproximar o número de habitantes P em milhões a cada ano T, a partir de 1970, ele é dado aqui por essa expressão. Então, olha a expressão aqui, P de T é igual a 280 menos 190 vezes E elevado a menos 0,019 vezes T menos 1970. Expressão demoníaca. Jesus.
Baseado nesse modelo e tomando a aproximação para logaritmo natural, se liga, então vai ter que aplicar o logaritmo natural de 14 sobre 95, sendo igual a menos 19. A população brasileira será 90% da suposta população de estabilização, aproximadamente no ano de quando? Então, questão bem cara de Unesp mesmo, não é uma questão muito fácil, não é uma questão de nível médio, eu diria. E dependendo do ano, até seria de nível difícil, tá, gente? Então, ele disse o seguinte, que a população vai se estabilizar com 280 milhões. Como ele quer saber quando que vai ser, quanto que ele vai atingir 90% disso, então o primeiro passo é justamente eu calcular 90% daquilo. E como é que eu faço? Eu pego 90, divido por 100, porque 90% não é número, é representação, representa 90 sobre 100, e multiplicar pelo total, que são aqui os 280. Agora, gente, corta 0 de cima com 0 de baixo, 0 de cima com 0 de baixo, sobra apenas 28 vezes 9. 9 vezes 8, 72, 9 vezes 2, 18, 18 com 7, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Então, vai ficar aqui, ó, 252. Então, galera, o número da população final tem que ser 252. Agora eu quero encontrar quando que ele vai bater esses 252. Lembrando que a expressão já está aqui. Então, no lugar de P de T, eu boto 252. Olha como é que vai ficar. 252 sendo igual a 280 menos 190 vezes E elevado a menos 0,019 vezes T menos 1970. Agora, gente, 280 de um lado eu vou passar para o outro, tá? Porque eu vou isolar aqui essa potência. Então, vai ficar assim, ó, 252 menos 280, tudo isso igual a menos 190 vezes E elevado a menos 0,019 vezes T menos 1970. Então, 280 eu vou fazer aqui, menos 252, pega emprestado, 7 se transforma aqui esse 0 em 10. 10 menos 2 dá 8, 7 menos 5 dá 2, né, gente? Então, vai ficar 28. Menos 28, né? Porque o 280 ele é maior e o sinal dele é justamente ali o sinal negativo, tá? Então, agora eu vou ficar assim, ó. Vai me sobrar do outro lado menos 190 vezes o E elevado a menos 0,019 vezes T elevado a T menos 1970. Tá bom, gentinho? Então, vamos lá, olha só. Deixo aqui o 190, no caso, eu vou pegar o menos 190 e vou passar para o outro lado. Se liga aqui que o menos 190 está multiplicando ali aquela constante de Euler. Então, ela passa dividindo. Vou ficar com menos 28 dividido por menos 190. Igual aqui a E elevado a menos 0,019 vezes o T menos 1970. Aí agora ali, ó, menos com menos dá mais 28 por 190. Vou simplificar por 2, tá certo? Então, ó, simplificando por 2 em cima, por 2 embaixo, a metade de 28 é 14, a metade de 190 é 95, ó. Que 95 vezes 2 é isso mesmo, 95. Tudo isso aqui igual a constante de Euler, elevado a menos 0,019 vezes T menos 1970. Agora, gente, aqui eu tenho uma potência se igualando ali a um número, né? Então, aqui eu vou ter que jogar log, não tem o que fazer. Agora, aqui é a hora certa de eu jogar log. Então, eu vou botar aqui, ó, log de 14 sobre 95. Neste caso, cuidado, ó, já ia fazendo errado. Não é só o log, mas sim o logaritmo natural. Então, fica log natural de 14 sobre 95 é igual ao log natural de E elevado a menos 0,019 vezes o tempo menos 1970. Agora, olha só, log de 14 sobre 95 que ele me passou, logaritmo natural, dá menos 1,9. E aqui eu posso descer isso aqui com a regra do tombo. Ó, fica menos 0,019
vezes, abre parêntese, t, menos 1970, tudo isso vezes o log natural de E. Gente, log natural é o log na base exponencial, nesse caso de Euler. Então, isso aqui, lógico, vai dar 1, né? Porque ln de E, isso é, na verdade, log de E na base E. Quando a base está igual ao logaritmando, é 1 isso aqui. Beleza? Então, agora vai ficar assim, ó. Vou multiplicar por menos 1, ambos os lados aqui da igualdade. Eu vou ficar, bora dar um zoom nisso aqui, né? Porque eu fico fazendo as coisas sem dar zoom. Não existe isso, cara. Então, vai ficar 1,9 igual a 0,019 vezes t menos 1970. Vou pegar esse 0,019, está multiplicando, passo dividindo, então fica 1,9 dividido por 0,019 igual, sobrou apenas do outro lado t menos 1970. Essa divisão fica assim, gente, ó. Vamos botar aqui do lado, ó. Deixa eu botar aqui pro lado, pronto. 19, mentira, desculpa, 1,9 sobre 0,019. Vou multiplicar por 1000 em cima, por 1000 embaixo, porque embaixo eu tenho 3 casas após a vírgula. Eu fico com 19.900 dividido por 19. Isso aqui tu já sabe. Vai dar 100. Então, eu vou ficar com 100 igual a t menos 1970. Galera, deixa o t aqui de um lado da igualdade, aí eu vou pegar esse menos 1970 e vou passar ele para o outro lado, só que aí ele passa, lógico, positivo, né? Então fica 100 mais 1970. Galera, isso daqui, quando a gente fizer, olha só, vai ficar, neste caso, 1970 mais 100, 0, 7, 200, 2070. Então, isso aqui é o ano que vai se aproximar ali, né? Então, letra B de bola é a nossa resposta completa, é a nossa resposta correta. Se eu não errei nada, lógico, né? Então, bora aqui para a gente poder passar para a próxima questão, né? Essa questão foi questão de nível médio para difícil ali. Bora agora para a gente dar uma aliviada aqui com o Enem, né? Porque Enem, como sempre, salvando. Nem sempre, cuidado, viu? Vocês vão perceber aí que tem questão do Enem que é o cão. Olha só, a escala de magnitude de movimento, abreviada como MMS, é denotada por MW. Introduzida em 1979 por Thomas Hacks e Hiro Kanamori, substituiu a escala Richter, que é para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e M0 se relacionam ali por essa fórmula inteira aqui, tá? Onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA vezes centímetros, no caso DINA centímetros. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude de 7,3, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em DINA vezes em DINA centímetros. Faço aqui, né, gente? Só uma questãozinha de substituição na lei de formação. Ele me passou a lei de formação, que é MW, se liga, MW igual a menos 10,7 mais 2/3 de log de M0. E me disse ali que a magnitude desse terremoto de Kobe foi 7,3. Então, eu vou só substituir. No lugar de MW, e boto 7,3. Vai ficar assim, ó, substituindo, tá? 7,3 igual a menos 10,7 mais 2/3 de log de M0. Agora, olha só. Esse menos 10,7 eu vou passar para o outro lado. Aí ele está negativo, passa positivo. Então, vai ficar 7,3 mais 10,7 igual a 2/3 de log de M0. Gente, 7,3 mais 10,7, isso aqui vai dar 18, né? Então, fica 18
igual a 2/3 de log de M0. Agora se liguem aqui, tá? O 3 está dividindo, passa multiplicando, então fica 3 vezes 18. E o 2 está multiplicando, passa dividindo. Ó. Tá vendo? Tudo isso igual ao log de M0. Dá para cortar aqui, dá para simplificar. O 18 por 2 que dá 9. E 9 vezes 3, lógico, isso aqui dá 27. Então fica 27 igual ao log de M0. Ou seja, é a mesma coisa que escrever que o log de M0 é igual aqui a 27. Agora, galera, lembra, o log não está aparecendo aqui a base, é porque a base é 10. Agora a gente vai ter que aplicar aqui a propriedade do logaritmo. Lembra, eu tinha ali um log de A na base B. Disse que isso aqui é igual a um C. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Eu vou pegar a base do logaritmo, vou elevar a quem está depois da igualdade, que é o C, e isso aqui vai ser igual ao logaritmando, que neste meu caso aqui é o A. Então, aplicando essa mesma propriedade aqui geral do logaritmo, vai ficar da seguinte forma, vejam só. Eu vou ficar com o 10, que é a base, eleva quem está depois da igualdade, que é o 27. Isso tudo, gente, tem que ser igual ao logaritmando, que é o M0. Portanto, gente, a mesma coisa de escrever assim, olha. O M0 é 10 elevado a 27, ou seja, 10 na 27. Então, aqui, ó, letra... Opa, não dá para ver não, é letra E, tá? É a nossa resposta. Então, mais uma questão. Essa daqui é uma delicinha, questãozinha do Enem maravilhosa. Agora, vamos aqui para a gente poder passar para uma da UERJ, que aí, lógico, já é um pouquinho mais porreta, né? Bora ler ela comigo? Ela diz assim, ó. Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal, ou seja, logaritmo na base 10 desse número. Quando a tecla B ela é digitada, o número do visor já vai ser multiplicado por 5. Considere que uma pessoa digitou as teclas B, A, B nessa sequência, ou seja, nessa ordem, e obteve no visor o número 10, então 10 já foi o resultado. Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número. Então, bora lá. Primeira coisa que ele fez foi apertar a tecla B. O que é que a tecla B faz? Ela substitui o número pelo logaritmo decimal dele. Eu sei que número é esse? Não. Então, eu vou chamar de x. Então, veja. Eu tinha o número x aqui, tá vendo? Ó? Quando ele apertou a tecla B, o que aconteceu... Ah, não, desculpa, gente. Apertou a tecla B primeiro, né? A tecla B, o que ela faz é multiplicar o número por 5. Então, desculpa, viu? Então, a primeira parte foi multiplicou o número por 5. Então, ficou x vezes 5 lá na tela. Depois ele apertou o A. O que foi que o A fez? Ele pegou o número e substituiu pelo seu logaritmo decimal. Ou seja, ele só botou o log disso. Tá vendo? Que aí é a mesma coisa, né, gente? Dizer que é isso aqui, ó. Log de 5x na base 10, tá certo? E depois aplicou, no caso, apertou 5, que nesse caso, desculpa, B, gente, apertou B, que multiplicou ali o resultado por 5. Então, tudo isso vezes 5. E aí encontrou no final de tudo o resultado 10, ó. Agora, para quem vai fazer a equação aqui, então, ó, deixa o log de 5x na base 10 de um lado, o 5 que está multiplicando passa dividindo, então fica 10 dividido por 5. Então, o log de 5x vai ser igual a 2. Lembrando, base 10. Aqui eu aplico a propriedade geral do logaritmo, que diz o seguinte, pego a base do logaritmo, que é 10, eleva quem está depois da igualdade, isso tem que ser igual ao logaritmando. Portanto, 5x, gente, é igual a 10 ao quadrado, é 10 vezes 10, que dá 100. Então, o x tem que ser o 100. O 5 está multiplicando, passo dividindo. E 100 por 5, lógico, tu já sabe que isso aqui dá 20, tá? Então, 20 era o número inicial. Letra A de amor, já é marcar B. Ó. Letra A de amor é a nossa resposta correta.
Fechou? Então, já estamos aqui na 8ª questão. Bora para a gente fazer uma 9. Então, mais uma 9ª questão. Essa aqui agora é da Faculdade Albert Einstein, que diz assim: uma pesquisa foi desenvolvida a partir de 250 bactérias de uma cultura. Estimou-se, então, de maneira aproximada que durante certo tempo, o aumento percentual do número de bactérias na cultura poderia ser obtido segundo aqui essa expressão, tá? B de T igual a menos 30 log de t mais 21 na base 3 mais 150, em que t é o tempo decorrido ali em minutos após o início da pesquisa. Nessas condições, ao fim da primeira hora da pesquisa, quantas bactérias havia em tal cultura? Questãozinha padrão também, tá? Ele quer saber ali basicamente quando o t for 1 hora. Tem que lembrar que o tempo ali está em minutos. Eu sei que 1 minuto... Desculpa. E eu sei que 1 hora são 60 minutos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar na expressão ali e no lugar de t, eu vou colocar 60 na lei de formação. Então, vai ficar assim, olha, aí tem que lembrar, esse B vai me dar o aumento em percentual. No final, eu ainda vou precisar calcular quanto é que vai ser ali o número final. Tem que tomar cuidado nisso, tá? Porque aqui vai me dizer o seguinte, olha, aumentou 40%, aumentou 50%. Vai me dar o valor em porcentagem. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, menos 30 vezes o log de t mais 21. Quem é o t? O t é o tempo. Passaram-se quanto tempo? 60 minutos. Mais 21, tudo isso na base 3, mais 150. Dando o zoom aqui, o bendito zoom, que eu gosto muito, que fica ótimo de copiar. Eu vou ficar com b de 60 igual a menos 30 vezes o log de 60 mais 21, 81 na base 3, mais 150. Galerinha, log de 81. Log de 81 na base 3, eu vou chamar isso aqui de x. Como é que eu resolvo isso? Eu pego a base do logaritmo, elevo a quem está depois da igualdade, isso tudo tem que ser exatamente igual ao logaritmando. Equação exponencial, vou igualar as bases. Então, gente, reescrevendo 81 em base 3, eu sei que é o 3 ao cubo, né? Porque 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, na verdade, 3 à quarta. Que aí sim vai dar 81. Ou seja, 3 à quarta é a mesma coisa que 81. Igualei as bases, corta, então, o valor do logaritmo é 4. Então, esse cara aqui todinho eu posso trocar por 4. Então, vai ficar assim, ó. B de 60 é igual a menos 30 vezes 4 mais 150. Então, B de 60 vai ficar 3 vezes 4, 12. Então, fica menos 12. Adiciono 0, 120. Menos 120 mais 150, lógico, 30. Ou seja, houve um aumento ali, galera, de 30%, tá? Então, veja, a quantidade inicial, tu já sabe qual é, que ele disse aqui pra gente, 250, e houve aqui um aumento de 150, ou, desculpa, um aumento de 30. Ou seja, antes eu tinha 100%. Agora houve um aumento. Aumento é a adição, então mais 30%. Então, ficou agora, neste caso, 130% de um total, que foi da quantidade inicial. Neste caso, 30% de 200, 130% de 250. Como é que eu faço para calcular isso? O 130 não é número, é representação, que representa 130 sobre 100. O D eu troco por multiplicação e multiplico isso aqui, lógico, por 250. Agora, gente, olha só. 0 de cima com 0 de baixo eu corto, 0 de cima com 0 de baixo eu corto. 13 vezes 25. 13 multiplicado por 25. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 1, 5 com 1 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 1 dá 2. Somando, 5 com nada, 5. 6 com 6 dá 12. 2 com 1 dá 3. Então, isso aqui vai ficar no total 325. Se eu não errei nada, né? Acredito que não, tá, gente? Aqui tá dando, ó, letra A de amor, viu? Mas aí vocês verificam depois, deixa aqui na aba de comentários que eu posso fazer uma errata, caso seja necessário. Vamos aqui para mais uma questão.
Essa aqui é agora do NPPL, para dar uma descansada na mente, né? Então vamos lá para a gente descansar a mente. Diz o seguinte: a pressão sonora P, medida em Newton por metro quadrado, e o nível da pressão sonora, que é o Nzinho, medida em decibel, se relacionam mediante a seguinte expressão: N igual a 20 vezes log de P sobre P0, sendo P0 igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 newtons por metro quadrado, uma constante denominada limiar de percepção do ouvido humano. Durante uma fiscalização, foi medido por 1 decibelímetro que o ruído proveniente de um carro com seu som automotivo ligado atingiu um nível de pressão sonora de 80 decibéis, ou seja, o N, galera, foi de 80 decibéis. Aí ele fala aqui, olha só, a pressão sonora em Newton por metro quadrado proveniente desse ruído foi igual a quanto? Questão padrão. Bem cara nem mesmo. Substituição de lei de formação. Então vamos lá, olha só, nesta lei de formação eu vou substituir N a pressão, deu quanto? Deu 80. Então fica 80 igual a 20 vezes o log de P sobre P0. Cara, o P é justamente o que eu quero encontrar. Mas o P0 a questão já me passou, que é 2 vezes 10 a menos 5. Nela aqui, ó, P0, só substituo. Vai ficar assim, dá um zoom aqui, deixa eu melhorar isso aqui. P sobre 2 vezes 10 a menos 5. Não é isso, gente? Deixa eu ver se eu não errei, viu? Porque eu sou meio muito de memória, é isso mesmo. Pronto. Agora a gente vai tacar a limpar aqui para resolver, olha só. O 20 está multiplicando, eu passo esse 20 dividindo, então vai ficar assim, olha só. 80 dividido para 20. Tudo isso aqui igual a o log de P dividido por 2 vezes 10 a menos 5. 80 por 20, isso aqui vai dar 4, igual a este log aqui, que eu já vou botar logo, gente, ele espelhado, tá? Então fica log de P sobre 2 vezes 10 a menos 5, tudo isso igual a 4, que essa divisão está aqui. Agora, olha só, esse log não está aparecendo da base, é porque a base é 10, aplica aqui propriedade fundamental ali do logaritmo. Então, pego a base, elevo a quem está depois da igualdade e digo que isso aqui é igual ao logaritmando. Se ligou? Agora, gente, olha só, aqui eu tenho, embaixo desse 10 a quarta, o 1, já que ele não está aparecendo. E aqui eu multiplico o cruzado. 1 vezes P dá o P, igual a 2 vezes 10 a menos 5, multiplicado por 10 a 4, a quarta. Então, gente, o P vai ficar 2 vezes multiplicação de potências de bases iguais. Repito, a base soma os expoentes. Menos 5 mais 4. Isso aqui sobra menos 1. Essa aqui é a pressão. 2 vezes 10 a menos 1. Letra C de casa, se o prof não errou nada, tá? Mas aí vocês verificam e deixam aqui na aba de comentários. Lembrando que tá passando aí esse monte de resolução, mas vai dando aqui o feedback de como você acha que pode ficar melhor, alguma dinâmica, se quer que eu faça uma live, se quer que eu resolva uma prova em específico, pode deixar aqui sugestões, tá, gente? Para poder começar a gravar, beleza? Então vamos aqui para a gente poder fazer mais uma questão. Essa aqui da Unicamp, ó, bem padrãozona mesmo, né? Questão é o tamanho do enunciado, vamos ver se ela é difícil ou não. Diz assim: se f de x é igual a log de x na base 10 e x é maior do que zero, então f de 1 sobre x e f de 100x é igual a quanto? Pausa então o vídeo, tenta fazer essa. Não é muito comum, na verdade é uma questão de função logarítmica, né? Mas bem chatinho aqui de fazer na minha concepção, porque também não tenho muito costume de fazer esse tipo de questão não, gente. Agora ali para a gente poder enfrentá-la. Então, o que eu vou fazer aqui é basicamente encontrar esses dois valores. Então, vou encontrar o f de 1 sobre x e depois aqui vou encontrar o f de 100x. E no final ele quer que eu faça o quê? Some os dois valores. É isso que eu vou fazer. Então, olha, a função f a gente já tem, que está aqui, ó. Tá vendo? Aí, substituindo, eu fico com log de o x, que nesse caso aqui está dentro do parêntese, então fica log de 1 sobre x na base 10. Gente, olha só. O logaritmando aqui está sendo escrito em forma de
divisão, se vocês forem perceber aqui. Quando isso acontece, eu posso escrever isso aqui da seguinte forma, né? Eu posso separar isso aqui como sendo uma diferença de logaritmos. Ou seja, vai ficar o log do primeiro, ainda a base 10, eu nem preciso botar a base 10, né, gente? Pelo amor de Deus. Menos o log do denominador, que é o x, também na base 10. Logo, eu já disse a vocês, quando o logaritmando é 1, independente da base, isso aqui já dá 0. Então, fica f de 1 sobre x igual a menos o log de x sobre 10. Não tem o que fazer aqui. Bora partir para o próximo ali. Vou ficar com f de 100x, eu fico com log de 100x na base 10. Novamente, o logaritmando está sendo escrito agora não em forma de divisão, mas em forma de produto. Então, eu posso separar isso aqui em uma soma. Lembra disso, gente? Quando é multiplicação, é soma. Quando é divisão, é subtração. Então, eu vou ficar aqui com o log de 100 na base 10, que eu não vou botar, mais o log de x. F de 100x vai ser igual ao log de 100. É a mesma coisa, né? Esse 100 eu posso escrever como sendo 10 ao quadrado, e aí esse quadrado desce, vai descer multiplicando 2 vezes log de 10 mais o log de x. Então, o f de 100x é igual a 2 vezes log de 10 na base 10 é 1, 2 vezes 1 dá o próprio 2, mais o log de x. Agora eu tenho aqui os dois valores e vou só fazer ali a substituição somando eles. Então, f de 1 sobre x é menos o log de x, nem vou botar a base 10, e estou somando com o log de 100x, que fica 2 mais o log de x. Log de x negativo com log de x positivo cortou, sobrou apenas o 2. Então, 2 é a resposta aqui dessa operação. Portanto, olha, letra B... Opa, cadê, meu Deus? Letra B de bola é a resposta correta. Fechou. Gente, muito simples essa questão até, né? Só não é muito comum, né? Pra gente que, por exemplo, estuda muito para Enem. Eu mesmo passo muito tempo ensinando só Enem, Enem, Enem. Eu tô, inclusive, até sentindo falta de alunos que prestam vestibulares mais tradicionais, né? Alunos, por exemplo, que vão prestar ali uma SpaceX. Eu tenho muita saudade, assim, de ministrar aula para esse tipo de edital. Eu sou simplesmente apaixonado. Então, vamos aqui para mais uma questão. Essa daqui é da PUC Paraná, que fala o seguinte, galera, vejam só. O número de bactérias N em um meio de cultura cresce exponencialmente. No caso, que cresce exponencialmente pode ser determinado pela equação N igual a N0 vezes a constante de Euler elevado a K vezes T, em que N0 é a quantidade inicial e K é a constante de proporcionalidade. Se inicialmente havia ali 5.000 bactérias na cultura e 8.000 bactérias 10 minutos depois, quanto tempo será necessário para que o número de bactérias se torne 2 vezes maior do que o inicial, dados logaritmos naturais de 2 e 5. Então, bora lá. Essa aqui já não é uma questão tão na cara aqui, viu, gente? As questões da PUC realmente são questões bem chatinhas, viu, gente, serem feitas. A galera tem muito disso de criticar faculdades particulares e afins. Mas assim, gente, essas faculdades particulares que são muito tradicionais, velho, elas muitas vezes matam ali na unha os vestibulares de universidades públicas. Eu vou ser bem sério com vocês, viu? Se for comparar ali uma PUC com uma UFRGS, por exemplo, a PUC dá uma surra na prova da UFRGS, cara. De verdade mesmo, não é só em matemática não, viu? Em biologia é do mesmo jeito, química, sem dúvidas, e física, então, da PUC, cara, de cortar o pescoço mesmo, viu? Mas vamos lá para a gente poder resolver isso, né? Percebam aqui que ele não deu o valor de K. Então, eu vou encontrar o valor de K usando esses dois dados que ele me disse. Ou seja, quando o número de bactérias for 8.000, o tempo vai ter sido 10. Então, eu já vou logo substituir da seguinte forma. N é igual, vou passar limpo, tá? N0 vezes a constante de Euler elevada a K vezes T.
Então, vai ficar assim, ó, no final de 10 minutos, ou seja, quando for 8.000, lembrando que começa em 5.000, porque ele disse ali, né, que inicialmente haviam 5.000, então o N0 tem que necessariamente ser 5.000, vezes o E elevado a K, e o tempo para dar 8.000 tem que ter passado ali 10 minutos. Agora eu vou resolver isso aqui dando zoom, tá? Então, ó, 5.000 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar aqui, olha só, 8.000 dividido por 5.000, tudo isso daqui igual a constante de Euler elevado a 10K. Corto 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo, vou ficar apenas com 8 quintos igual a E elevado a 10K. Aqui não tenho como igualar as bases, então vou jogar log de ambos os lados. Eu fico com log de 8 sobre 5 igual ao log de E elevado a 10K. Agora aqui, olha só, eu tenho log de 8 sobre 5, então é uma divisão, posso separar em log da diferença. Log de 8 menos o log de 5. Tudo isso aqui igual regra do tombo, né, gente? Já que o logaritmando está elevado a uma determinada potência. Então, eu vou ficar com 10K vezes o log... Desculpa, gente, eu esqueci de botar... Ai, meu Deus, que ódio, cara. Não é log natural, gente. Deixa eu corrigir isso aqui, tá? Mas é só botar ln, ln, ln também aqui, ó. E aqui, ln. Beleza? Então, já tá resolvido aqui. Então, vai ficar assim, olha. Eu tenho aqui log de 8. Ele me passou quais foram os logs? Olha, ele me passou log de 2 e log de 5. Então, o 8 aqui, eu não posso deixar o 8. Tenho que transformar em 2. Então, vai ficar ln, o 8, na verdade, é o 2 à terceira, menos o log natural de 5 que ele me passou, 1,61. Então, vou botar aqui, ó, menos 1,61 igual a 10K. E aqui, log de n na base, desculpa, log natural de E, isso aqui vai ser 1, porque base é igual ao logaritmando. Espero que você já tenha entendido isso, viu, gente? Que aí o logaritmo natural, a base, já é a constante de Euler. E ali você quer o logaritmo natural da constante de Euler. Aí agora vai ficar assim, olha só. Ali vai ser do mesmo jeito, né, em relação ao tombo. Então vai ficar 3 vezes o log de 2 menos 161 igual a 10K, 1,61 igual a 10K. Então, isso aqui vai ficar igual a 3 vezes... Eu botei log de novo, não foi? Gente, que ódio de mim, cara, sério. Meu Deus, velho. Logaritmo natural, agora sim. Aí, logaritmo natural de 2, ó, quanto é que dá? 0,69, já vou substituir. 3,069 menos 1,61 igual a 10K. Vou multiplicar 0,69 vezes 3 dá 27, 18, 20, 3,07. Se eu não errei nada, né? Que eu tenho hora, minha gente, que eu erro cada coisa que eu fico em choque, viu? Vou dizer para vocês. Fico muito chateado comigo, viu? Porque eu erro cada coisa. Mas assim, eu acho que não tá errado, não. Na verdade tá, né, gente? Tá errado. Tá errado isso aqui. Tá vendo, gente? Ó. É isso que eu tenho raiva de mim, acredita? 3 vezes 9, 27. 3 vezes 6, 18, 20, 0, 2. 2,07 e não 3,07. Eu acho que a galera já deve estar ali, ó, nos comentários. Oh, cara, 2,07. Mas calma que eu já corrigi. 2,07. Agora eu vou fazer aquela diferença ali, ó. 2,07 menos 1,61. Eu fico com 7 menos 1, 6. Não tira. Pego aqui. 4,046. Então, eu vou ficar com 0,46 igual a 10K. Deixando só o K de um lado da igualdade, fico com 0,46. Aí o 10 estava multiplicando, passo dividindo. Dividir por 10, volta uma casinha. 0,046. Então, encontrei aqui, olha, que maravilha, o valor de K. Aí agora eu venho, de fato, para resolver a questão, né? Porque ainda não terminou não, tá, gente? Isso aqui foi só a primeira parte da resolução. Por quê? Ele quer que a gente encontre o tempo em que ela vai ficar o dobro. Vai duplicar. Então, se liga. Vou ficar da seguinte forma, né? Vou ficar com N
igual a N0, vou passar limpo de novo, tá? Vezes o E, elevado a K vezes T. O K é 0,046. 0,046 T. Agora sim. Bora tacar ali pau aqui a resolver agora, né? Porque ele quer que fique o dobro e se torne 2 vezes maior. Então, o N final, gente, tem que ser 2 vezes o N inicial. Ou seja, se o N inicial ele disse que começou com 5.000 bactérias, então o dobro tem que ser 2 vezes 5.000 dá 10.000. Então, fica 10.000 aqui no lugar do número total, igual ao o número inicial, que são os 5.000, vezes o E elevado a 0,046T. Pego ali, passo dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó, 10.000 dividido por 5.000, igual a constante de Euler, elevado a 0,046T. 10.000 sobre 5.000 dá 2. 2 igual a constante de Euler, elevado a 0,046T. Tenho que fazer? Não. Aí, quando eu não tenho que fazer, o que é que eu faço? Jogo ln de ambos os lados. ln, ou seja, o logaritmo, né? Aqui nesse caso, jogar o logaritmo natural, porque a questão me passou o logaritmo natural. Então, ln de 2 igual a ln de E elevado a 0,046T. Logaritmo de 2, ó, quanto dá, gente? 0,69. Aqui, tombo. Então, 0,046T vezes o ln de E, que isso aqui a gente já sabe que vai dar 1, porque base igual ao logaritmando. Aí, vou ficar agora com, neste caso, 0,046T igual a 0,69. Deixo o T de um lado da igualdade, eu fico com 0,69. Aí, este 0,046 está multiplicando, passo dividindo. 0,046. Vou multiplicar, viu, gente? Por 1.000 em cima, por 1.000 embaixo, para poder remover a vírgula, né? Já que 0,46 tem 3 casos após a vírgula. Então, gente, T vai ser igual a 690 em cima, embaixo 46. Bora aqui para a gente tacar ali essa divisão, ó. 690 sobre 46. Pego aqui emprestado, vai dar 1, né? Então, fica 46. Vai ficar 3, 2, 230. Então, 46 com 46 dá 12, 92, 138, 14, 184, 10, 12, 13, 230. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Gente, enfim, o tempo deu aqui 15 e tal. Olha que coisa boa, 15. Então, sendo 15, a resposta dá o quê, gente? Letra C, ó. 15 minutos, tá? Mais uma questão, completar. Massa. Bora para a próxima. Essa aqui, o FSM. Não sei nem de onde é essa faculdade, gente. Não sei nem como é que lê o nome dessa faculdade. Diz assim, segundo a Organização Mundial do Turismo, a OMT, o ecoturismo cresce a uma taxa de 5% ao ano. No Brasil, em 2011, o ecoturismo foi responsável pela movimentação de 6,775 bilhões de dólares. Supondo que o percentual de crescimento incida sobre a movimentação do ano anterior, pode-se expressar o valor movimentado V em bilhões de dólares em função do tempo T por essa expressão aqui, olha, imensa, tá vendo? Infernal. Com T igual a 1 correspondendo a 2011, T igual a 2 em 2012 e assim por diante. Em que ano o valor movimentado será igual a 13,55 bilhões de dólares. Aí dado ali os logaritmos. Então, olha só, ele quer que o valor final seja 13,55. Então, substituição também na nossa lei de formação. Pausa o vídeo, tenta fazer, senão vem para a gente poder resolver juntos. Então, o que eu vou fazer, gente, é no lugar do V, colocar o 13,55. Então, vai ficar assim, ó, 13,55 igual a 6,775 vezes 1,05 elevado a t menos 1. Agora, gente, isso aqui é uma equação, cara. Responde como? Como a gente já vem respondendo nas anteriores, eu vou pegar esse 6,775, está multiplicando, passo dividindo, então fica 13,55. Deixa eu até dar uma afinada aqui nesse meu lápis, para ficar melhor de copiar, tá, gente? Ó. Então, eu vou ficar com 13,55. Aí eu vou dividir por quem? Pelo 6,775.
0,75. Tudo isso vai ser igual a 1,05 elevado a t menos 1. Questãozinha aqui de nível médio. Cuidado. Então, agora o que eu vou fazer é resolver essa divisão. Aí, para fazer ela, eu vou fazer lá até aqui do ladinho, ó. 3,55, 6,775. Vou multiplicar por 1.000 em cima, por 1.000 embaixo, né? Para a gente poder fazer aqui a remoção dessas vírgulas. Então, em cima eu vou ficar com 13.550 e embaixo 6.775. Eu tô achando que isso vai dar 2, viu, gente? Deixa eu ver. Quando eu dividir 6.775 vezes 2. Dá 10, 14, 15, 14, 15, 12, 13. Certinho, gente. Ai, coisa boa, velho. Eu amo quando dá o valor exato aqui. Vocês também amam, com certeza, né, velho? Isso aqui é um tesão da porra. Então, 2 igual a 1,05 elevado a t menos 1. Ali, ó, tá vendo? Agora, aqui não tem mais o que fazer. Então, quando não resta mais nada para fazer, aí a gente precisa jogar o log em ambos os lados. Então, aqui, como ele botou log normal, não foi log natural, então eu vou botar só o log. Então, eu vou ficar com log de 2 igual ao log de 1,05 elevado a t menos 1. Aqui tu já está acostumado a fazer, né? Lógico, só faz a substituição. Olha o log de 2, 0,03. Então, fica 0,3. 0,3, eu falei 0,03, mas é 0,3. Tudo isso aqui igual, regra do tombo. Abre parêntese, t menos 1 vezes o log de 1,05. Dando o zoom aqui para ficar mais confortável para o prof poder responder. Eu fico com 0,03 igual a t menos 1, entre parênteses, log de 1,05, 0,02. Então, vezes 0,02. Galera, vou pegar esse 0,2 e passar para o outro lado, tá? Porque aí ele está multiplicando, ele passa dividindo, ó. Tá vendo? Porque agora vai ficar mais fácil, né? Eita, botei... Eu falei lá em cima que era 0,3, eu botei 0,03. E o professor tá dormindo já, viu? Não aguento mais não, tô ficando velho. T menos 1 foi o que sobrou do outro lado, tá? Vou multiplicar por 100 em cima, 100 embaixo, que eu fico com 30 em cima, 2 embaixo, igual a T menos 1. Então, T menos 1 dá 15, lógico, óbvio. Então, T fica 15 mais 1. Então, gente, vai ser depois de 16 anos. Agora, cuidado, olha só. O primeiro ano, ele é 2011. Então, tá contando com 2011. Então, veja, 2011 tá aqui. Eu vou contar, junto com 2011, 16 tracinhos. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bora para a gente contar. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Então, vai dar aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muito bem. Perfeito. Portanto, vai ficar ali, letra E, se o prof não errou nada. Pelo amor de Deus, gente. Se eu errei, finge que eu nem errei, tá? Pelo amor de Deus. Beleza? Então, vamos aqui para a gente poder fazer a próxima questão, agora da PUC-PR, para poder tirar um pouquinho do nosso sossego, né? Vamos lá, a questão diz assim. Suponha que a vazão de água... Coloca aqui na aba de comentários, por favor, o que é que você está achando, viu? E no que é que eu posso melhorar. Suponha que a vazão de água de um caminhão de bombeiros se dá por essa expressão toda, em que V de 0 é o volume inicial de água contido no caminhão e T é o tempo de escoamento em horas. Né? Isso, muito bem, em horas. Qual é aproximadamente, utilizando uma casa decimal, o tempo de escoamento necessário para que o volume de água escoado seja 10% do volume inicial contido no caminhão. Aí utilize log de 2 igual a 0,3. Ou seja, substituição, né, gente? Por incrível que pareça, essa questão ainda foi bem fácil, né? Então, vou anotar aqui a lei de formação, V de T igual a V0, vezes 2 elevado a menos T. Então, ele quer basicamente que o volume escoado seja 10% do volume atual. Então, o volume total tem que ser 10% do VO, entendeu?
ok? É sempre o final inicial. Então, fica 10% de V0, que é 10 sobre 100 vezes V0, igual a V0 vezes 2 elevado a menos 2t. Aí, olha só, juntinhos, V0 de um lado, V0 de outro, meto-lhe a faca. Tudo isso aqui vai ficar corta, corta, fica basicamente com 1 sobre 10, igual a 2 elevado a menos t. Aí aqui não tem o que fazer, jogo log. Então, vai ser o log de 1 sobre 10 igual ao log de 2 elevado a menos t. Passa para o lado aqui, ó, logaritmando escrito em forma de fração, ou seja, divisão, dá para separar como sendo a diferença dos logaritmos. Então, eu vou ficar com log de 1 menos o log de 10, tudo isso igual dessa aqui, ó, menos t vezes o log de 2. Log de 1 é 0, log de 10 na base 10, isso aqui é 1. Então, fica 0 menos 1 dá menos 1, igual a menos t log de 2, 0, 3. Que, inclusive, gente, log de 2, log de 3, quem resolve muita questão na base 10, lógico, né? Quando eu estou falando log de 2, entenda-se por log de 2 na base 10, beleza? Então, log de 2, log de 3, quem está muito acostumado a resolver questões, meio que já memorizou, 0,3, 0,48. Beleza? Então, a gente sabe, inclusive, a galera que faz muita questão por conta desses detalhezinhos que a galera acaba decorando. Então, vou multiplicar por menos 1 ambos os lados, eu vou ficar com 1 igual a t vezes 0,3. Deixo o t de um lado da igualdade, eu vou ficar com 1 dividido por 0,3, multiplico por t em cima, por t embaixo, vai ficar 10 sobre 3. Isso aqui vai dar, gente, lógico, 3,33, né? Eu acho. É isso mesmo, 3,33 com a dízima periódica. Então, gente, isso aqui vai dar basicamente 3 horas e 0,3 horas, porque ele quer só uma casa decimal, tá vendo? Ó? Só uma casinha decimal. Então, eu tenho que transformar isso aqui em minutos. Para transformar em minutos, eu multiplico por 60, que vão dar aqui 18 minutos. Ou seja, o tempo são... No caso, o tempo é de 3 horas e 18 minutos. Ó, 18 minutos. Letra C de canalha. Tá vendo? Aê! Massa! Bora para uma próxima questão. Essa aqui, questãozinha do Enem, para dar um respiro, né, na nossa mente. Ela fala assim, olha, Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala, gente, pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, que ele está chamando de MS, de um terremoto, que é utilizada para descrevê-lo. Então, aqui a gente tem a tabelinha descrevendo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS, vou até passar limpo aqui, ó, MS igual a 3,30, que é 3,3, mais log de, abre parêntese, A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2 micrômetros e frequência de 0,2 Hz. Utilize 0,3 como aproximação para log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como o quê? Para saber a descrição, tu tá vendo aqui, magnitude, tem que calcular de qualquer modo. Pausa, tenta fazer, vem com o prof aqui para a gente poder fazer a resolução dela, a correção. Então vai ficar assim, povo lindo do meu coração. Ó, amplitude, ele passou ali, é de 2000. Foda-se aqui a unidade de medida. E a frequência, ela é de 0,2. Eu vou só substituir, tá? Se vocês me permitirem aqui. Ó. Então vai ficar assim, deixa eu pegar o head aqui. Ó, MS é igual a 3,3 mais o log de A, que nesse caso dá 2000, vezes 0,2. Então, MS vai ser igual a 3,3 mais o log. Gente, aqui eu vou multiplicar, vai ficar basicamente 200 vezes 2, tá? Por que eu vou fazer isso? Ó, porque vai ficar melhor. Já que ali, como está um produto, eu posso separar isso aqui, neste caso, em uma soma. Então, vai ficar mais log de 200
mais o log de 2. Porque assim, gente, ó, o log de 200, preste atenção, eu posso reescrever o 200 como sendo o 2 vezes 100. E o 100 é 10 ao quadrado, né? Que vai ficar 2 vezes 100, 200, mais o log de 2. Aqui dá para separar de novo em soma. ms é igual a 3,3 mais log de 2, mais log de 10 ao quadrado. Beleza? Aí, mais log de 2. Agora eu vou substituir isso aqui, ó. Vai ficar assim. ms igual a 3,3 mais log de 2, que é 0,3. Já sei disso aqui, mas a questão passou, viu? A questão passou aqui embaixo. Mas eu já sei disso. Mais log de 10, passo 2 para cá. 2 vezes o log de 10. Mais o log de 2, que é 0,3. 3,3 mais 0,3, 3,6, com 0,3, 3,9. ms dá 3,9 mais 2 vezes log de 10 na base 10 é 1. 2 vezes 1 é 2. Somando isso aqui fica 5,9. Então, bora ver. Essa magnitude 105,9, ela está aqui, ó. Então, ele é moderado. Letra C de canalha. Olha. Mais outra questão resolvida. Então, partindo daí para 1h30 já de resolução, né? Então, bora fazer mais umas duas, mais ou menos. Eu acredito que eu já libero vocês para deixar vocês em paz. Então, questãozinha da UERJ fala o seguinte: um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo o nível de toxidez T0, que corresponde ali a 10 vezes o nível inicial. Leia as informações a seguir. Né? Ou seja, a vazão natural do lago permite que 50% de seu volume sejam renovados a cada 10 dias e o nível de toxidez, Tx, após X dia do acidente, pode ser calculado por meio da seguinte equação. T de x é igual a T0 vezes 0,5 elevado a 0,1x. Considere D o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água necessário para que a toxidez retorne ao nível atual, ou seja, ao nível, ao nível inicial, e sendo ali log de 2 igual a 0,3. E o valor de D, nesse caso, vai ser igual a quanto? Então, vamos lá, galera. Eu tenho aqui a nossa equação, que vai ser, neste caso, T de x, deixa eu passar ela limpa aqui, T de x igual a T0 vezes 0,5 elevado a 0,1x, a 0,1x, beleza? E aí ele quer, gente, ele disse o seguinte, que poluir o lago está poluído. O lago ficando poluído, aí neste caso agora, né, ele já sendo poluído, ele vai ser 10 vezes do inicial. Então, ou seja, agora significa que o lago começando poluído, este T0, ele tem que ser 10 vezes o inicial, que eu também vou chamar de T0. E aí ele quer agora que esse T final ele fique como estava no começo, que era quem? T0. Então, eu vou só fazer a substituição. Vai ficar assim, ó, T0, ou seja, para voltar a ser T0, sabendo que agora é 10 vezes o T0, isso vezes o 0,5 elevado a 0,1x. Corto T0 com T0, sobra só 1. Aí o 1 está aqui, o 10 está multiplicando, passa dividindo, tudo isso aqui igual a 0,5, 0,1x. Não tem como fazer essa igualdade. Então, eu vou jogar o quê? Logaritmo nos dois lados. Log de 1 sobre 10 igual ao log de 0,5 elevado a 0,1x. Ali o log de 1 sobre 10, novamente, olha só, eu tenho uma divisão no logaritmando, então eu posso reescrever isso aqui como sendo uma diferença de logaritmo. Então, fica o log de 1 menos o log de 10. Tudo isso igual, tombo, então, 0,1x vezes o log de 0,5. Log de 1 dá 0, já vou desaparecer com isso, e log de 10 na base 10 dá 1. Sobra apenas menos 1 igual a 0,1x vezes 0,5. Gente, esse 0,5, eu vou, na verdade, escrever ele como sendo 5 sobre 10. E aí, simplificando, eu fico aqui
com 1 sobre 2, né? Porque divide por 5, isso, muito bem, 1 sobre 2, perfeito. Então fica log de 1 sobre 2, mesma ideia do inicial. Menos 1 igual a 0,1x vezes, abre parêntese. Por que vai abrir parêntese? Porque se liga ali, eu tenho o logaritmando sendo escrito em forma ali de uma divisão. Então eu vou separar em uma diferença. Então fica log de 1 menos o log de 2. Então, eu vou ficar com menos 1 igual a 0,1x vezes log de 1 é 0 e log de 2 é 0,3. Então, fica menos 0,3. Gente, aqui, lógico, né? Eu vou multiplicar por menos 1 ambos os lados. E aí vai me sobrar apenas o seguinte. Se liga, vai me sobrar, ó, o 1 positivo igual a 0,1x vezes 0,3, porque agora eu já consegui fazer essa mudança de sinal. Pego o 0,1 que está multiplicando, passo dividindo, então do outro lado vai me sobrar apenas 0,3 vezes x. Dividir por 0,1 é multiplicar por 10, então fica 1 vezes 10 dá 10, igual a 0,3x. Deixa o x de um lado da igualdade e olha, aí se liga, o 0,3 está multiplicando, aí ele tem que passar para o outro lado, dividindo. Aí eu vou multiplicar por 10 em cima por 10 embaixo. E aí, gente, eu vou ficar com 100 dividido por 3, tá? Que vai dar 33,3. Aí, veja, ele quer saber a quantidade mínima de dias. Ou seja, não existe 33,3 dias. Se forem 33, não vai ser suficiente. Porque vai precisar de mais de 33. Então, vai precisar de pelo menos 34 dias para poder esse rio aquele estar 100% limpo. Beleza, gente? Bora para mais uma questão. Essa aqui do Enem, para dar um sossego na nossa mente. Aí fala o seguinte: nas informações veiculadas nos órgãos de comunicação, quando da ocorrência de um terremoto, faz-se referência à magnitude M, que se refere a quantos graus o fenômeno atingiu na escala Richter. Essa medida quantifica a energia liberada no epicentro do terremoto. E, em seu cálculo, utilizam-se como parâmetro as medidas de amplitude sísmica em micrômetro e da frequência F em Hertz. Esses parâmetros eles são medidos por aparelhos especiais chamados de sismógrafos e relacionam-se segundo a função, aqui M igual a log de A vezes F mais 3,3. Pela magnitude do terremoto na escala Richter, pode-se estimar seus efeitos de acordo com o quadro, onde não estão considerados terremotos de magnitudes superiores a 7,9. Um terremoto ele teve sua amplitude e frequência medidas, né? E obteve-se o A, que é a amplitude igual a 1000, e a frequência 0,2, igual àquela questão anterior, do mesmo jeitinho. Use menos 0,7 como aproximação para log de 0,2. Considerando, aliás, tem que tomar cuidado, que aqui o log é de 0,2 e não de 2, viu? Aí fala assim, considerando o quadro apresentado e analisando o resultado da expressão que fornece a magnitude desse terremoto, conclui-se que ele foi o quê? Aí veja, dependendo do grau, ou seja, da magnitude, é que tu vai saber o que foi que aconteceu com ele. Aqui eu vou anotar os dados. A amplitude, ele disse pra gente que vai ser de 1000. E a frequência vai ser de 0,2. Massa. Vou dar um zoom aqui para a gente poder resolver. Porque esse print ficou bem ruim, gente. Então me perdoem aí. Principalmente agora que está pelo celular. Meu Deus, tem que tomar cuidado com isso. Para deixar o enunciado bem grandão. Para poder vocês conseguirem ver. Então vai ficar assim. A magnitude sendo igual ao log de A, que é 1000, vezes o F, que é de 0,2. Mais 3,3. Vou ficar com M igual log do produto, separo, log de 1000, mais o log de 0,2. Não precisava multiplicar por quê? Por conta disso aqui embaixo, ó. Para log de 0,2. Se eu botar ali multiplicar, vou encontrar 2. Eu não tenho log de 2. Ah, mas eu lembro que é 0,3. Ok, mas e se não lembrasse? Então, eu vou estar fazendo aqui como a questão eu acredito que queria que eu resolvesse. Vai ficar assim, ó. Log de 1000. O 1000 é 10 a terceira. Regra do tombo. Então, fica M igual a 3 vezes o log de 10 mais o log de 0,2, né, que dá menos 0,7. Então, o M só pode ser 3, porque isso aqui vai dar 1.
menos 0,7. Não é isso, gente? É isso. Aí mais 3,3. Eu não posso esquecer do 3,3. Aí vai ficar aqui, ó. Mais 3,3. Aí isso aqui vai dar 2,3 mais 3 e 3. Vai ficar 5 e 6. 5,6. 5 e 6, gente, sabe onde é que está? Tá aqui, ó. Tá vendo? Então vai ser destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Letra C. Destrutivo com consequências significativas em edificações pouco estruturadas. Então, vamos aqui para mais uma e aí a gente já encerra por hoje, beleza? Depois eu trago aqui mais questões para a gente resolver juntos. Então, olha, no artigo Desmatamento na Amazônia Brasileira, com que intensidade vem ocorrendo, o pesquisador Philip, alguma coisa aqui, do INPA, sugere como modelo matemático para o cálculo da área de desmatamento essa função. Então, D de T é igual a D0 vezes a constante de Euler elevado a KT, muito parecida com aquela questão anterior que a gente já tinha feito da Unesp, para vocês verem que realmente, gente, é padrão. Essas bancas elas vão repetindo, tá? Em que D de T representa a área de desmatamento no instante T, sendo T medido em anos desde o instante inicial. D0 a área de desmatamento no instante inicial e K a taxa média anual de desmatamento da região. Admitindo que tal modelo seja representativo da realidade, e a taxa média anual de desmatamento K da Amazônia seja de 0,6%, usando a aproximação ali de Ln de 2 igual a 0,69, o número de anos necessários para que a área de desmatamento da Amazônia dobre seu valor a partir de um instante inicial prefixado é de aproximadamente quanto? Então aqui, gente, é substituir na fórmula, tá? E ele já disse ali para a gente que o K ele vale 0,6%. Aí, novamente, nunca posso pegar a porcentagem e sair enfiando nos lugares, não, viu? Porque porcentagem não é número, é representação. E aí, representa, na verdade, 0,6 dividido por 100. Ou seja, eu ainda volto duas casas, ó. Tá vendo? Então, é 0,006. Agora sim eu tenho o K. Então, vai ficar assim, olha. Ele quer que dobre o valor, ou seja, o D final que é aqui, ó, ele quer que seja o dobro, ou seja, duas vezes o inicial, que é D0. O D0 continua ele, porque ele disse que já é prefixado, vezes a constante de Euler elevada a 0,006 vezes T. Então, vai ficar assim, amores. D0 com D0 corta. 2 igual a E elevado a 0,006T. Agora aqui não tenho o que fazer, vou jogar log dos dois lados. Então, vou ficar com log de 2 igual ao log de E elevado a 0,006T. Gente, desculpa a piscadeira aqui nessa luz, mas é porque, infelizmente, eu moro numa cidade interior que se diz ser a capital da energia, mas simplesmente a energia é fraca. Aí ele não aguenta. Como eu estou gravando para vocês, eu estou com o ar-condicionado ligado. Aí quando eu ligo o ar-condicionado, aí, minha filha, a energia da rua inteira cai. Não é da minha casa, é da rua inteira. Ou seja, a rua, o poste, não tem potência suficiente para deixar um ar-condicionado ligado em uma luminária. Então, viva o Bostil, né? Enfim. Então, bora lá para a gente poder resolver isso aqui. O log de 2, né? Como, novamente, né? Era o Ln, então aqui vocês levam em consideração como se fosse o Ln, dá 0,69. Então, fica 0,69 igual, regra do tombo, 0,006T vezes o Ln de E. Isso aqui, lógico, vai dar 1. Então, eu vou ficar com 0,006T igual a 0,69. Deixa o T de um lado da igualdade, eu fico com 0,69 dividido por 0,006. Multiplico por 1.000 em cima, multiplico por 1.000 embaixo. Vou ficar, neste caso aqui, olha só, com o T valendo 690 sobre 6. Aí 690 dividido por 6 dá 1, fica 0, dá 1, fica 3, dá 5. Então, o tempo aqui vai dar 115. Portanto, galera, respostinha aqui, olha, 115, letra
B de babá. Então, galera, é isso, tá? Então, por hoje a gente encerra. Claro, eu peço que se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê like no vídeo, compartilhe com seus colegas. Coloca aqui embaixo também se você quer que eu faça, né, de algum vestibular em específico, resolva alguma prova assim em tempo real mesmo, sabe? Bom, a gente terminou, a gente levou para esse vídeo 1h40, mas eu posso também, tá, gente, fazer vídeos muito mais longos, caso vocês aguentem mesmo, né, e vocês tenham vontade. Aí vocês escolhem, né, o conteúdo, por exemplo, professor, resolve várias questões de função afim, resolve 60 questões de função afim, resolve 60 questões de matemática básica. Coloca aqui que eu vou fazendo aí meio que esses desafios, beleza? É isso. Beijo no coração de vocês, contem sempre comigo e a gente se vê na próxima. Bons estudos!